Então, a gente está dando seguimento aqui a essa série Desentendimento, né, promovida pela Serrote, que é a revista do Instituto Moreira Salles. Eu sou Paulo Roberto Pires, sou o editor da revista, e hoje a gente vai colocar na berlinda aqui a literatura brasileira contemporânea, ou o que quer que a gente chame de literatura brasileira contemporânea. Então, começar apresentando os convidados. Beatriz Rezende, que é professora do UFRJ da Unirio, estudou a Lima Barreto, tem um estudo clássico sobre Lima Barreto, e desde 2000 tem acompanhando sistematicamente esses escritores dessa nova produção literária brasileira, que ela mapeou num livro chamado Contemporâneos, publicado em 2008. O Alcir Pécora é professor da Unicamp, desenvolve uma longa pesquisa sobre com livros e vários trabalhos sobre o Padre Antônio Vieira, de quem ele editou 2 antologias dos sermões, e também se ocupou da edição das obras completas da Hilda Hilst, na Globo, e do Roberto Piva também. E, ultimamente, eu acho que também, eu acredito que desde o início dos anos 2000 aí, vem também acompanhando essa produção recente brasileira, com uma visão bastante diferente da Beatriz. Daí eu acho que um pouco o desentendimento, né? Não é chegar a dizer assim, não é contra e a favor, mas é o desentendimento que as ideias acontecem de uma forma mais interessante, né? Só para fazer uma introdução para as pessoas se situarem, né? Os anos 2000, acho que a gente começa a ver a formação de uma, e a expressão de cena é um pouco ligada à música, né? A formação de uma cena literária brasileira. Começa a usar todos aqueles adjetivos, né? Nova geração, novos escritores, nova literatura, ou seja, há uma ideia de que tem uma renovação nessa produção. E, efetivamente, esses anos são muito importantes também, na medida que muda a configuração ali vamos dizer, do meio literário. Muda por diversos motivos, desde a tecnologia, desde uma profissionalização maior do mercado editorial, ou seja, tem vários fatores aí que configuram uma coisa. Ou seja, onde há fumaça, há fogo, né? E está na hora da gente ver o que é esse fogo, naturalmente. Então, eu queria começar citando 2 coisas assim. No ensaio da abertura do Contemporâneos, a Beatriz diz que a nova produção literária brasileira se caracteriza pela fertilidade, multiplicidade e qualidade. O Alcir, num ensaio chamado O Inconfessável, também, ele fala que o que vem sendo publicado, né, que o movimento das antologias e tal, aspas, ajuda a encobrir a percepção evidente de que não há nada de relevante sendo escrito, nem mesmo há indícios de que essa relevância possa ser descoberta outra vez no domínio da literatura. Bom, eu queria começar assim, com vocês dois. Assim, afinal de contas, está bom ou está ruim? Né? E está bom por quê? Está ruim por quê? Olha, eu continuo achando que está bom. Acho que o fato de se produzir muita literatura é bom, mesmo que nem tudo preste. Eu acho que a gente só tem uma literatura forte quando a gente tem uma literatura expressiva, com muita produção. Porém, eu começo agora, passada a primeira década, a investigar também o que está sobrando desse rescaldo. Inclusive, eu diria uma coisa, que é aquilo que entre 2000 e 2010, esse espaço ocupado de inovação e de produção pela literatura, sobretudo de ficção, nesse momento está sendo um pouco apropriado pela nova dramaturgia, pelo que eles chamam de novas escritas cênicas, enquanto que a prosa de ficção está um pouco mais devagar, por diversas razões que a gente vai conversar aqui. Alcir. Eu não tenho interesse especial por literatura brasileira e nem por literatura brasileira contemporânea. Quer dizer, eu não tenho nenhum compromisso com literatura brasileira e nem com contemporânea, eu diria. Eu leio as coisas que me caem na mão, vamos dizer assim, e o que eu leio, assim, sempre tendo em vista, vamos dizer, um campo da literatura, um campo, vamos chamar, transcendental da literatura, nesse sentido amplo, para não ficar dentro de um campo definido nacionalmente, em que, digamos, a literatura brasileira eu acompanho para ver o que acontece, para não, evidentemente, vivendo no Brasil, você acaba sabendo disso. Mas eu, de fato, tenho um tipo de perspectiva de literatura que pensa, digamos, um conjunto de obras, digamos assim, talvez
justamente mais amplo. Eu tenho essa ideia de um campo, e nem penso só em um campo de literatura, que eu não distingo propriamente de um campo da cultura. Quer dizer, nunca tive grande interesse em pensar a literatura como um lugar autônomo, né? Então, digamos, eu leio dentro dessa visão. E o que eu vejo no Brasil, pelo menos dentro do que eu acompanho mais, porque eu também não tenho nenhuma pretensão de acompanhar o conjunto da literatura nacional. Eu acho que eu conheço mais essa literatura que aparece nas grandes editoras, por exemplo, não conheço mais. Eu acho tudo muito ruim, muito irrelevante. Eu não vejo nada que realmente tenha interesse. Uma coisa ou outra, um ou outro autor, que a gente pode até falar que pode se destacar. Os que eu realmente tive um interesse maior foram aqueles que eu me dediquei, a Hilda e o Piva. São dois autores que eu acho extraordinários, que eu acho que tinham que, digamos, aparecer mais do que apareciam. Então, foi o que eu tentei fazer, essas obras que eu achava decisivas. Agora, o resto, eu acho que não está ainda, não sinto um grande interesse. Mas acho que isso eu posso falar particularmente. É claro que há níveis nisso que eu estou dizendo. Tem coisas melhores e piores, na prosa e na poesia. Agora, eu acho que eu estava falando sobre todo esse trecho que você leu, que é uma coisa... O que eu acho mesmo, a coisa mais grave, para entrar numa questão que eu acho mais grave do que se essa literatura é boa ou não é hoje, o que eu acho é que o campo inteiro da literatura entrou numa espécie de lugar eu acho que é problemático, um lugar de crise. Eu não tenho certeza, é isso que eu disse, que a literatura possa voltar a ter a relevância que em algum momento teve. Eu não acho que eu não acho nem que é a questão de um autor ou outro. Eu acho que o campo da literatura como um todo está hoje numa crise absurda. Quer dizer, ela não se sustenta propriamente como campo. Não há nenhum grande autor, nem não é só no Brasil. Não há nenhum pensamento, nenhuma produção literária que realmente hoje balize, digamos, paute, digamos assim, a discussão contemporânea. Não são as obras dos autores. Quem está pautando o debate das coisas são outros, quer dizer, discursos com outra origem. É isso que eu estava interessado em dizer aí. Uhum. Quer dizer, que a literatura também está um pouco fora do que se... Quer dizer, não é a literatura, mas tem uma inserção, uma mistura das coisas. A literatura é um cruzamento de outras coisas e se... Eu acho que a produção propriamente ficcional ou poética, né, não tem nenhuma no mundo propriamente hoje que eu veja, pelo menos. Eu tenho lido bastante, de todos que eu tenho lido bastante na Alemanha, na Inglaterra, as coisas americanas, que são as coisas mais badaladas, né? Mas, por exemplo, sei lá, os autores mais badalados são autores medíocres. Paul Auster, por exemplo, todo mundo fala como se fosse uma coisa extraordinária. É uma coisa, você vê o último livro dele, esse, nem lembro como chama. Sunset Park. Não, antes desse. Invisível. Esse, mas é uma coisa assim, eu acho assim, uma coisa medíocre, quer dizer, uma tentativa canhestra de parecer engajado, interessado em questões, uma tentativa de reelaborar, por exemplo, o colonialismo de uma maneira assim, de uma certa má consciência, completamente canhestra, refazendo lugares comuns e produzindo um romanesco ali, um romanesco do incesto no meio. Entende? Quer dizer, eu não vejo nenhum lugar, esse outro autor alemão, até falei, acho que com o Flávio, que tem feito enorme sucesso, que fez inclusive várias obras adaptadas, que eu acho que é o maior sucesso desde o Tambor, o cara que mais vendeu na Alemanha, como chama aquele cara? O Leitor. Bernard Schlinsky, né? Eu acho que são casos, por exemplo, o uso que ele faz do nazismo, quer dizer, claramente ele usa, já é um uso, vamos dizer assim, ficcional e quase detetivesco da ideia do nazismo, quer dizer, uma tentativa de introduzir o nazismo como um tema grave no interior só de uma história que, no fundo, digamos, extraída do navio, é uma história, quase um certo clichê de história de detetive, assim vários outros, aquele outro eu li vários deles, e todos eles têm isso, quer dizer, o tema é grave, mas você sente que tem um princípio leviano, quer dizer, de colocar aquilo dentro de uma organização de tipo romanesco, que é uma literatura tradicional do século XIX. Quer dizer, esse tipo que eu acho que há um esgotamento, aparentemente, essa é que eu acho mais problemática, mas não tem nenhuma solução para isso. O que eu sinto, assim, como uma espécie de tragédia particular, é um esgotamento do discurso ficcional e do discurso literário. Agora, por que isso? Isso é uma questão grave, não teria resposta. A gente podia eventualmente discutir sobre isso, mas eu não acho que é um problema, portanto, só da literatura brasileira e nem só dos autores de literatura nacional.